Fala galera, sejam bem-vindos e bem-vindas. Depois de mais aí de 2 semanas, talvez que eu fiquei longe, muitos problemas de saúde na família aqui, mas ainda bem já tá tudo em ordem, tudo em casa. Minha voz ainda tá um pouquinho ruim, tá? Então hoje eu escolhi um tema que é um tema muito quente, que vai nos ajudar a interpretar muitos discursos que vão aparecer ao longo dessa campanha. Então eu quero hoje fazer um convite a vocês que assistam com bastante cuidado. Vou pedir para vocês de já, se puderem, se inscrever aqui no canal, considerem já compartilhar este vídeo com outras pessoas, porque hoje a gente vai ver a arte demonstrando um fenômeno tão profundo, tão difícil e complexo, que é entender o neoliberalismo. Na data em que a gente tem a morte de Olavo de Carvalho, que é um dos principais idealizadores desse movimento de extrema-direita aqui no Brasil, escritor de vários livros, o grande guru intelectual desse pessoal que conseguiu chegar ao poder, e a gente só está discutindo isso porque eles estão no poder. A gente tem, no mesmo dia da morte do Olavo de Carvalho, os vetos do Jair Bolsonaro em cima de várias pastas do orçamento, várias rubricas do orçamento, que são fundamentais para o funcionamento da economia. A gente está falando de redução de gastos em saúde, em educação, principalmente na área de ciência e tecnologia, na Fiocruz, que é exatamente uma das estatais, né, dos institutos que mais ajudou o Brasil durante essa pandemia. A gente vê aí um corte realmente transversal em várias pastas importantes, ao mesmo tempo em que o governo faz a realocação em favor da sua base de apoio para evitar o impeachment, ao mesmo tempo em que aumenta o fundão eleitoral. O Bolsonaro, no projeto, ficou 4,9 bilhões, mas possivelmente esse valor vai subir para 5,7, que era o que estava na proposta orçamentária anterior. Então a gente tem aqui uma demonstração do que significa o neoliberalismo, que é o Estado máximo para o mínimo de pessoas. Ou seja, exclui o pobre do orçamento, tirar do orçamento aqueles gastos do Estado que são importantes para a construção do futuro da nação, ciência, tecnologia, educação, saúde, infraestrutura. A gente está no nível mínimo da série histórica com gastos e investimento de infraestrutura. Então não é brincadeira, e o que a gente vai ver hoje é uma encenação satírica daquilo que é um projeto maior, que é exatamente essa ocupação do Estado por parte de uma ideologia, de uma visão de Estado, que ela é, no mínimo, muito preocupante para a nossa sociedade. Então, eu vou passar aqui para vocês, é um vídeo razoavelmente extenso, ele vai tratar de questões como tributação de heranças e grandes fortunas, e vai falar um pouco sobre a constituição do neoliberalismo, que é importante vocês conhecerem. A partir deste vídeo, a gente vai conseguir identificar e analisar vários outros discursos que vão aparecer na mídia para que vocês consigam pelo menos entender de onde vem, tá bem? Então quero agradecer de pronto aqui o Ronaldo Moura, que foi quem me enviou esse vídeo, muito legal, um react diferente hoje, tá, gente? Ele vai ser menos ácido, no sentido de que ele não pontua ninguém, né, não pega o pensamento de nenhuma pessoa específica, mas faz aquilo que a gente tenta fazer aqui, que eu trago como missão no canal, que é ilustrar e desvendar e desconstruir esse discurso que tomou conta da nossa sociedade. Então, eu vou diminuir aqui a minha foto bem ao mínimo aqui, para que vocês possam, então, acompanhar. Ele é um sketch, tá? É uma encenação de um grupo alemão que tem um programa de TV, e eles então fizeram essa apresentação aí no dia 7 de novembro de 2017, e depois eu vou deixar o link do canal original, né, quem divulgou esse vídeo, e aí quem sabe vocês dão uma forcinha também para o canal, para que ele consiga fazer mais essas traduções, porque é diretamente do alemão, né, então ajuda muito, quero agradecer demais aqui, vamos lá. Wissen, wie wir diesen Inhalt in die Flaschen bekommen. Also was meine ist, also Deutschland ist ja in Europa eins der Länder mit einer extremen Vermögensungleichheit, ja, und eine faire Erbschaftssteuer. Faire Erbschaftssteuer wäre der Königsweg, um das zu ändern. Ja. Die Politiker hören immer nur auf die Reichen, die das verhindern wollen. Ja, warum hört denn eigentlich keiner auf mich? Weil ihr Gejammer keiner mehr erträgt.
Wenn Sie in diesem Land irgendetwas durchsetzen wollen, dann müssen Sie von den Reichen lernen. Ihre Taktiken, ihre Strategie kopieren, sein wie sie, denken wie sie, handeln wie sie. Im Körper des Feindes. Ja. Oh, das ist gut. Wie mache ich das? Jetzt schauen Sie mal, das ist jetzt unsere Taktiktafel. Ja. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind reicher Firmenerbe. Ich würde Ihnen mal 3 zur Auswahl geben. Wer möchten Sie sein? Ach, ganz klar, ich bin Henkel. Oh, gut Henkel. Wahl. Oh, das ist gut. Sehr reicher Familienclan, einer der reichsten, 24 Milliarden Euro Vermögen. Wo wollen Sie hin? Ich bin reich, ich bin raus. Nein, halt, bleib. Komm, sofort zurück. Sofort zurück. Das ist ja unglaublich. Wo haben Sie denn das ganze Geld her? Das habe ich hart erarbeitet. Eu trabalhei duro. Ja, Sie sind Erbe einer Firma und deswegen möchte der Staat Erbschaftssteuer von Ihnen. Okay, alles klar. Was machen Sie? Ich hinterziehe Steuern. Nein, so macht man das heute nicht mehr. Geben Sie her. Hier. Oh, nein. Aber dann bin ich doch jetzt völlig ungeschützt. Ja, ich weiß, aber damit der Staat nicht an Ihr Geld kommt, müssen Sie jetzt einige Verteidigungslinien einziehen. So, als allererstes, sagen wir mal, lassen Sie mal eine Stiftung gründen. Eine Stiftung? Ja. Das ist großartig. Und die hinterzieht dann für mich Steuern? Nein, die zieht jetzt erstmal die Fäden. So, dafür braucht sie allerdings noch eine gute Adresse. Ganz klar. Briefkasten, Paradise Island. Ich kenne mich aus. Hörst du mal auf? Nein, Pariser Platz 6a, Berlin. Warum denn da? Na, weil Sie ja nur 300 Meter vom Reichstag entfernt sind. In Spuckweite der Macht. Ja, denn Lobbyismus ist eine Tröpfcheninfektion. Und Sie sind ein Influencer. Então aqui vale a pena fazer um primeiro comentário, né? Tem essa sátira com a ideia de que eu sou um herdeiro, eu trabalhei duro, o meu dinheiro é meu, né? Isso é muito comum na discussão que é feita no contexto de neoliberalismo aqui. E eles vão começar a apresentar agora um conjunto de linhas de defesa que vão analisar como que os ricos protegem do ponto de vista discursivo, estético, até do ponto de vista da empatia social e da hierarquia, né, social, a sua riqueza, de uma maneira não apenas a ter dinheiro, mas de controlar o poder. Por isso que o neoliberalismo é um projeto de poder, não se trata apenas de ter dinheiro e proteger os ricos, mas é porque dinheiro é poder. O dinheiro, já disse um velho poeta, é o rio caudaloso que deságua no oceano infindo do poder. Então aqui vai ter toda a forma como o dinheiro vai articular as instituições para defender não apenas a riqueza, mas o poder que acompanha a riqueza. Então já vem as fundações, né, a filantropia está se tornando um poder internacional muito grande. E, inclusive, depois eu vou deixar livros aqui para vocês lerem, quem tiver interesse, que mostram que existe aqui vamos dizer, uma ameaça à democracia no sentido de controle decisório, de como a gente usa o dinheiro do Estado, de como a gente decide, por exemplo, regulamentação de empresa, como a gente define educação. Então não é à toa que uma parte importante do neoliberalismo tem essa dimensão cultural de tirar a educação do controle do Estado e deixar isso na mão das empresas, deixar isso na mão das escolas particulares. Eu não estou dizendo de coexistir, eu estou dizendo de literalmente tirar a educação do controle do Estado. Tá? Então existe aqui, novamente, toda uma rede muito importante que vai ficar mais clara conforme a gente avançar. Vamos lá. So, kommt das dahin? Wo haben wir denn noch? Moment, machen wir hier. Was machen die denn da in der Stiftung? Naja, das sind Ihre Kollegen im Kuratorium der Stiftung. Sie können das ja nicht alleine machen. Ihr Reichen müsst schließlich zusammenhalten. So, ich habe das Gefühl, die Stiftung braucht einen besseren Namen. Bei den Kollegen im Stiftungsrat würde ich vorschlagen, Firmen und Unternehmen kontra Kommunismus. Das wäre kurz Fuck. Wir sollten es lieber länger lassen, was? Okay, ja. Ich hätte einen Vorschlag für Sie. Wir nennen das Stiftung Familienunternehmen. Mein Gott, das ist brillant. Ja, ich weiß aber da will man doch sofort spenden. Ja. Ich meine, wer was gegen mich hat, der hat was gegen Familien. Obwohl, ich bin Henkel, ich habe 50.000 Mitarbeiter. Naja, Sie sind eine Großfamilie. Hören Sie mal, der Werkzeugmaschinenhersteller Trumpf, der hat 12.000 Mitarbeiter, macht 3,1 Milliarden Umsatz. Ja, aber er hat über 70 Tochtergesellschaften. Na ja, komm. Aber bei Familienunternehmen, da denkt man doch eher an den Bäcker an der Ecke. Sie haben doch den Müller mit der Ecke. Müller hat 27. Verstehen Sie nicht. Also,
Höller hat 27.000 Mitarbeiter. Kommen Sie, wenn da nur Großunternehmen in der Stiftung sind, müsste ich dann die Stiftung nicht ehrlicherweise nach dem benennen, was drin ist? Ja, die Bild-Zeitung heißt ja auch Zeitung. Oder? Ja, also, kommt noch. Genial, genial. Mit diesem Namen ziehen Sie jetzt in die Schlacht. Ne? Sie sind nicht mehr reicher Firmenerbe, sondern eine gute Stiftung für Familienunternehmen. Ja, ab in die Schlacht. Gegen wen? Gegen das Bundesverfassungsgericht. Das fordert jetzt von den Politikern ein schärferes Erbschaftssteuergesetz, das mal rangeht an die Bevorzugung der reichen Firmenerben. Was heißt denn hier überhaupt Bevorzugung? Naja, Sie können Ihr Vermögen halt sehr leicht im Betrieb unterbringen und vor der Steuer verstecken. Dem Staat gehen so im Jahr fast 6 Milliarden durch die Lappen. Das heißt also, wir subventionieren im Prinzip das Geld der Reichen. Naja, das ist eben Kohlesubvention. Schluss mit lustig! Schluss mit lustig jetzt! Was jetzt? Was ist jetzt? Was ist das jetzt? Ich kaufe mir Verfassungsrichter. Sind Sie wahnsinnig? Wir sind in Deutschland. Sie kaufen sich keine Richter. Achso, Entschuldigung. Sie kaufen sich Professoren. Was? Olha lá. Was mache ich? Ja. Então, note aqui uma outra parte interessante dessa discussão e como eles fazem isso brilhantemente. Você tem que fazer isso por caminhos indiretos, né? Você tem que usar as instituições para que elas atuem em seu favor. Ou seja, não dá para ir direto e lá, não, eu tenho dinheiro, então eu vou comprar o STF, eu vou comprar os juízes. Você vai fazer isso, mas por caminhos indiretos. Existem muitas camadas de proteção até que você consiga operacionalizar, né, esse poder num contexto supostamente democrático, entendida aqui democracia como alternância, entre aspas, pacífica do poder entre diferentes correntes políticas, né? E aqui eles veem, então, acho que essa parte é fundamental para quem acompanha o canal, que é a gente precisa, então, ter institutos com economistas, com especialistas que vão defender as nossas ideias. E a ideia dos Reacts nasceram exatamente de a gente ver um monte de econocoaches, de vendedores, na verdade, pessoas formadas em marketing e tal, falando de economia para dar um verniz intelectual a, na verdade, algo que é uma venda, que é a proposta de um estilo de vida baseado no enriquecimento fácil, em geral por meio, né, de investimento de risco, sendo levado como uma promessa de enriquecimento instantâneo. Então agora já entra aqui a dimensão da ideologia. Vamos lá. Ihre Stiftung stiftet Lehrstühle, Professoren am Wittner Institut für Familienunternehmen, am Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen, FIF, und an der Universität Bayreuth. Sagen Sie mal, wozu brauche ich denn Lehrstühle? Damit alle ihre Bedürfnisse studieren können. Und die Professoren erstellen unabhängige Gutachten für die Politik und Studien. Ja, aber ich will doch an die Richter ran. Ja, aber die schreiben doch das Gesetz nicht, das machen doch die Politiker. Ah, und die lassen sich von meinen Studien beeinflussen. Also zumindest, wenn sagen wir mal, die öffentliche Meinung in die richtige Richtung weht. Öffentliche Meinung, knick, knack, sagen Sie nichts, ich kaufe mir Journalisten. Nein, jetzt hören Sie mal auf mit diesem Unsinn. Das macht man doch alles heutzutage nicht mehr. Man macht... Então notem aqui, ó. Você tem que, então, criar institutos de pesquisa, e a gente vai ver daqui a pouco a importância disso, né? Tem vários institutos neoliberais que vão crescer, desde o Fraser Institute até, né, agora me fugiu o nome, mas o Heritage Foundation, que faz o índice de liberdade econômica. Vai ter vários institutos que vão aparecer, e eles vão começar a financiar, inclusive, universidades, vão começar a financiar uma série de think tanks, né, que são esses institutos que produzem não apenas uma visão de sociedade, mas propostas de política. Eles fazem projetos de lei que ficam lá no parlamento esperando, às vezes décadas, até que haja força política o suficiente para fazer esse negócio avançar, né, cada projeto de lei. E agora eles vão então colocar a importância de você controlar a mídia, porque a mídia é um instrumento importante de controle da opinião e é também, vamos dizer assim, uma peneira, né, do tipo de ideia que vai circular pela grande imprensa, pela massa da população. Heutzutage eine Medienpartnerschaft. Was habe ich? Und vor allen Dingen, mit wem habe ich die? So, hier. Was? Ich soll mich zu Friedrich Springer ins Bett legen? Nein. Zu Ihren Schülerinnen und Schülern. Stellen Sie sich das gerade vor? Okay.
So, Sie haben eine Medienaffäre mit der Journalistenschule Axel Springer AG. Sie haben eine Kooperation mit der Tageszeitschrift Die Welt. Sie veranstalten gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung das Hauptstadtgespräch in Berlin. Und dann schreiben die über meine Themen. Ja, und was bringt das? Naja, jede Menge hohen Besuch. Gucken Sie mal. Ja. Das ist ja ganz Jamaika. Ja, guck, né? Die waren alle. Então, estão entendendo? Aqui fica um pouquinho mais nítido para quem é novo na história a importância do poder econômico na regulação da mídia. Quem é anunciante de jornal, quem anuncia na TV, quem participa, vamos dizer, da mesma ideologia, evidentemente vai ter muito mais inserção na grande imprensa, seja nos jornais, seja nas redes de televisão. A internet mexeu um pouquinho com isso, mas ainda assim as grandes empresas de mídia, né, seja imprensa escrita ou visual, audiovisual, ela ainda tem um poder muito grande. E aqui fica bastante nítido por meio dessa conspiração, né, porque ela é explicada na forma de uma conspiração para que a gente possa entender o passo a passo de como se constituem as redes de poder. E daqui a pouco essa rede de poder vai ser fortemente, assim, vamos dizer, surrupiada pelos donos do poder em si, que vão começar a falar diretamente para a gente. Então vamos lá, continuando. Bei mir zu Besuch? Ja, Sie müssen die Situation ausnutzen. Ja, denen erzähle ich, dass Großkonzerne, dass Familienunternehmen Empresa und familiar. deren Arbeitsplätze das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind. Sehr gut, das ist das Narrativ, das müssen Sie immer wiederholen. Diese Geschichte ist wichtig. Und die Erbschaftssteuer, die bringt in Gefahr die Familienunternehmen. Tut sie das? Nein, natürlich nicht. E aqui novamente a dimensão do discurso, né? Tenta tornar algo que é particular dos seus interesses, vamos dizer, um interesse coletivo. Ou seja, tente universalizar aquele interesse e remover dele as camadas de classe social ou as camadas de classe de renda, porque aí é mais fácil para mobilizar as pessoas. Einziges Unternehmen ist bisher in Konkurs gegangen wegen Erbschaftssteuer. Also ich bin überhaupt nicht in Gefahr, ja? Nein. Also mal, wenn das einer schreibt, dann wollen doch alle wieder eine höhere Erbschaftssteuer. Wozu haben wir denn die Medienpartnerschaften? Ich habe sie alle im Sack. Nein, nicht alle. Ja? Das Bundesverfassungsgericht ist weiterhin sehr, sehr strikt und sagt den Politikern, ihr müsst aber jetzt immer noch diese Bevorzugung von reichen Firmenerben irgendwie aus dem Erbschaftssteuerrecht. Das geht nicht so lange so weiter. Sie müssen was tun. Moment mal, haben die mein Narrativ nicht gelesen? Die umgehen ja einfach meine Abwehrregel. Ja, die Beamten im was soll ich Finanzministerium denn- sitzen schon da drin, ne? Und die versuchen, eine stärkere Erbschaftssteuer zu formulieren. Aber was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht zu denen ins Finanzministerium reinmarschieren und den Beamten diktieren, was sie ins Gesetz schreiben Na, sollen. selbstverständlich nicht. Sie marschieren da rein und diktieren den Chefs der Beamten, was die ins Gesetz schreiben sollen. E aqui bem claro, né? Você tem que tratar diretamente com os donos, diretamente com os chefes, né? Vai diretamente a quem comanda, porque exatamente esse vai ser o jogo. Vamos lá, continuando. Wie geht das denn? Naja, Sie haben es zumindest mal gemacht. 4-mal im Kanzleramt, 4-mal im Bundesfinanzministerium. Oh Gott, hoffentlich bleibt das geheim. Nein. Nein, leider, die Regierung musste das jetzt aufdecken, diese Treffen, wegen einer Anfrage einer grünen Abgeordneten namens Lisa Paus. Aber diese Frau Paus, die hat doch dicht gehalten. Nein, oder? nein, sie hat leider gepetzt im Online-Magazin Krautreporter. Die Süddeutsche Zeitung hat, glaube ich, auch Wind davon bekommen. Wozu habe ich denn meine verdammten Medienpartnerschaften? Naja, sie haben eben eher so eine offene Beziehung. Diese. Das gleich kommt's, ja, gleich kommt's. Ja. Diese Schmierfliegen. Ja, jetzt hören Sie mal auf. Das sind ja alles Einzelstimmen. Die bleiben auch Einzelstimmen, solange Sie das Narrativ beherrschen. Also Arbeitsplätze. Okay, aber einige Politiker sind immer noch dafür, eine strengere Erbschaftssteuer durchzusetzen. Arbeitsplätze. Nein, Sie müssen näher ran. Arbeitsplätze. Hören Sie auf, nicht an die Politik. Arbeitsplätze. Jetzt. Ich habe eine Idee. Was? Ich schicke dem Seehofer einen aufgebrachten Familienunternehmer direkt in die Staatskanzlei. Das machen Sie nicht. Nein, das wäre wirklich übertrieben. Ja, Sie schicken mehrere. Was mache ich? Sie schicken mehrere. Seehofer übernimmt deren Forderungen 1:1 und man einigt sich auf einen Kompromiss der Erbschaftssteuer, der... Arbeitsplätze sichern. Nein, Ihr Vermögen. Yes! Ja, Sie haben eine Erbschaftssteuer wieder mit vielen Ausnahmen für reiche Firmenerben. Ja, Champagner. Leider wird das Ganze wahrscheinlich wieder vor dem Verfassungsgericht landen. Was? Naja. Geht das ja alles wieder von vorne los. Da sagt noch jemand, die Reichen tun nichts für ihr Geld. Und das Ganze.
Genial, genial. Então, aqui a gente vê, pessoal, de maneira muito nítida, né, o discurso aparecendo como a tentativa de, vamos dizer, direcionar as instituições de uma maneira a proteger, no fundo, o que? As grandes fortunas. E aí ele deixa muito claro, né? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer tudo isso para proteger, né, o meu dinheiro, eu pego um monte de chefe de empresas familiares, levo isso lá para o parlamento, pressiono o pessoal a escrever leis e colocar um monte de problemas ou um monte de brechas dentro da legislação que me permita, então, proteger o meu patrimônio e fazer isso de uma maneira, vamos dizer, legal. E aqui o ponto central que a gente tem que trabalhar de uma maneira frequente nas nossas discussões, na política, na maneira como os projetos de lei são formados, as próprias plataformas de políticas nas eleições, a gente vai ver isso acontecendo bastante. Depois eu vou fazer uma análise aqui de vídeos, por exemplo, da Renata Barreto, do próprio Dória, todos eles usando de uma maneira ou de outra, né, vestígios ou elementos desse discurso. Só que agora, quem vai falar vai ser exatamente os donos do dinheiro. Vamos lá ver. Das ganze Geld, das ganze Geld, das ich in die Stiftung stecke, ich meine, da werde ich doch arm. Jetzt fallen Sie mal nicht ins Hemd, die Stiftung ist gemeinnützig. Was ist die? Sie können Ihre Mitgliedsbeiträge von der Steuer absetzen. Nee, oder? Doch. Man fördert eine Stiftung, deren einziger Zweck ist, dass der Staat weniger Steuern bekommt mit Steuergeldern. Ja. Bei Attac war es so, die wollten ja die Transaktionssteuer, nicht, der Finanztransaktionssteuer. Das wäre also mehr Geld für den Staat gewesen. Da hat man die Gemeinnützigkeit aberkannt. Das ist brillant, Herr von Wagner. Jetzt wende ich diese Taktik einfach auf soziale Gerechtigkeit an. Gut. Ich mache eine Stiftung. Die erstellt Studien, die die Forschung, die Medien, die Politiker beeinflussen. Und bald haben wir dann eine vernünftige Erbschaft. Wunderbar, lassen Sie uns loslegen. Loslegen! Okay. Haben Sie 24 Milliarden? Nein! Dann geht's nicht. Tut mir leid. Geht nicht. Aber wie wollen Sie das alles bezahlen? Entschuldigung, Verzeihung. War das alles? Entschuldigung, was? Ja, Herr warum? Professor, was meinen Sie? Das war unterkomplex, das war abgestanden und das war auch provinziell. Jörg gleich sagt, nimmt zum Pantomimen, der hätte mehr zu sagen. Also, Entschuldigung, können wir irgendwas für Sie tun? Nee, ich glaube nicht. Ich denke, wir kommen da nicht zusammen. Was suchen Sie denn? Ja. Auch für unser 70-jähriges Bestehen suchen wir eine humoristische Einlage, sozialkritisches Kabarett von Weltformat, bitterböse Abrechnung mit internationalem Lobbyismus, was in der Art. Aber Sie haben sich ja spezialisiert auf deutsche Familiencomedy. Entschuldigung, wir haben hier ein ganzes Lobby-Netzwerk veröffentlicht. Sehr gut. Ja. Netzwerk. Meine Herren, das ist doch kein Netzwerk. Das ist ein Netzwerk. Was zum Henkel ist das denn? Das ist die Montpellerin-Gesellschaft und ihre Töchter. Ach, auch so eine Art Familienunternehmen, hm? Die Die Montpellerin Society ist die einflussreichste Denkfabrik dieser Republik. Unsere Gedanken beherrschen die Welt. Du hörst, Pellegrino beherrscht die Welt. Nein, ich glaube, sie hat gesagt Moncherie. Pellerin. Montpellerin-Gesellschaft. Gegründet 1947 auf dem Hügel Mont-Pelerin in der Schweiz in einem Hotel von liberalen Widerstandskämpfern. Den zum Beispiel. Muito bem, pessoal. Então agora vai começar a explicação efetivamente da Sociedade Mont-Pelerin. Na verdade, a legenda que errou é 1947, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E então quem está aqui assistindo no YouTube, infelizmente o YouTube derrubou, possivelmente por questão de direito autoral, muito embora eu esteja pegando aqui de um canal brasileiro, é possível que o dono do canal tenha feito essa proteção ali, mas eu imagino que no Facebook ainda está rolando. Então agora vai começar a explicação efetiva sobre a Sociedade Mont-Pelerin e como se forma o projeto neoliberal. Vamos lá ver. Ökonomen Friedrich
August von Hayek and Milton Friedman. Widerstand im Kurhotel. Wie eine Boulevardkomödie mit Jochen Busse. Ich glaube, Sie haben überhaupt keine Ahnung, wen Sie vor sich haben. Nein. Nicht wirklich. Nein, woher auch? Wir veröffentlichen auch unsere Mitglieder eigentlich nicht, aber Sie können sicher sein, das ist ein sehr auserlesener Kreis von Mitgliedern und Gästen. Was ist das denn? Das ist die Festschrift, 70 Jahre Mont Pelerin-Gesellschaft. Ach, gucken Sie mal, Alan Greenspan war da dabei. Der war doch US-Notenbankchef. Hier, Lars P. Feld, Wirtschaftsweiser, Berater von Angela Merkel, Mitglied. Und hier, Charles Koch ist auch Mitglied. Ja. Der hat Trump finanziert. Das ist der 7. Mensch der Welt. Oh Mensch, das würde denn ein Auftritt bei Ihrer Gesellschaft? Herr von Wagner. Okay, man wird doch noch mal fragen dürfen. Was ist denn das Ziel Ihrer vornehmen Gesellschaft? Hayek würde sagen, die Durchsetzung des Liberalismus als, sagen wir, absolutes Prinzip sozialer Organisation. Ich würde sagen, hä? Markt gut, Staat schlecht. Was? Herr Professor, Sie können es viel schöner erklären wie ich. Privatisierung, Steuersenkungen und Sozialstaatsabbau. Ja, ihn kannst du um 3 in der Früh aufwecken, egal welches Problem er hat, die Lösung. Privatisierung, Steuersenkung und Sozialstaatsabbau. Deswegen finanziere ich als Unternehmer den ganzen Lobbybums, weil das taugt mir mit dem Neoliberalismus. Moment, Sie wollen uns allen Ernstes hier erzählen, Sie haben ein Jubiläum, weil Sie vor 70 Jahren den Neoliberalismus erfunden haben. Privatisierung, Steuersenkung, Herr Sozialstaatsabbau. Professor, nicht nur erfunden, wir haben ihn durchgesetzt. Gegen alle Widerstände. Ich meine, 1947, da dachten alle, der Kapitalismus sei schuld, ein Faschismus und Krieg. Ja, nur weil wir ein bisschen dran verdient haben. Ja. Und plötzlich wollten alle nur noch Wohlfahrtsstaat, starke Gewerkschaften, Sozialismus. Ja, Pfui-Teufel. As Das palavras de Einzige, was uns am ordem. Leben erhielt, war unsere liberale Überzeugung. Und das Geld der Rockefeller Foundation, der Credit Suisse und der Bank of England. Ha, so gescheit unser Professor. Ha? Ja. Und unser Plan, innerhalb von 30 Jahren den Zeitgeist so zu drehen, dass die Menschen nicht mehr an den Sozialstaat glauben, sondern an unser Mantra. Jetzt. Privatisierung, Steuersenkung und Sozialstaatsabbau. Sie wollen uns allen Ernstes erzählen, dass in einem Schweizer Bergdorf ein paar wunderliche Käuze beim Fondue sitzend die Fäden gezogen haben, die uns heute diesen neoliberalen Käse eingebrockt haben. Entschuldigung, wenn ich sage, das ist mir zu einfach. Einfach! Das war verdammt harte Arbeit, ihnen den Sozialstaat zu entreißen. Ich meine, wir konnten ja nicht einfach hingehen und sagen, die Reichen sollen reicher werden. Was haben Sie den Leuten denn dann gesagt? Wir haben gesagt, die Reichen sollen reicher werden, weil das für alle gut ist. Spider. Ist bei der Bevölkerung wohl prima angekommen? Nee, merkwürdigerweise nicht. Nee. Wir haben dann erstmal versucht, die Eliten der Gesellschaft von unserem Mantra zu überzeugen. Privatisierung, Nicht jetzt. Steuersenkung. Wir haben dieses riesige Netzwerk aufgebaut. Ich meine, wir haben nur eine Botschaft, aber die haben wir wirklich oft. Wir haben dieses Netzwerk Planetar aufgebaut. 500 Denkfabriken in der ganzen Welt, die alle unser Mantra verkündet haben. Milliardäre haben Lehrstühle gesponsert. Wir haben Genial, ganze Fakultäten übernommen. Milton Friedman hat persönlich unterrichtet in Chicago. Sein Credo: Nur ein entfesselter Markt führt zu absoluter Freiheit. Ja gut, das ist diese graue Theorie, aber haben Sie das jemals ausprobiert mit dieser Freiheit? Na klar, sogar in einer Diktatur. Was? In Chile. Ab 1973. Da hat Friedman selber mit seinen Chicago Boys unser Mantra umgesetzt. Privatisierung, Steuersenkung und Sozialstaatsabbau. Was heißt das eigentlich auf Chilenisch? Pinochet. Pessoal, não é uma delícia terem derrubado no YouTube um vídeo que passou na TV alemã, pessoal. Na TV alemã. O YouTube teve a coragem de derrubar isso por golpe, prática enganosa. Pensa nisso, um esquete artístico. Olha a situação em que a gente se encontra. Olha a situação. Então, quem, né, já divulguei um pouco nas redes sociais, mas vocês puderem ajudar a divulgar que caiu e transmitir esse link do Facebook que eu passei aqui no chat, eu agradeço, porque é lamentável que a gente não possa fazer
uma discussão assim no YouTube, sendo que a gente está apenas representando uma visão artística do neoliberalismo que passa de uma maneira muito clara, né? Mas pelo menos aqui a gravação vai ocupar e depois eu conto com vocês para divulgar isso ao máximo. Então, aqui a gente viu claramente o arranjo, né? É muito sofisticado, tem muitas camadas, é por isso que é muito difícil de a gente revelar e desconstruir isso. Notem que muitos economistas, até pouco tempo atrás, mas ainda hoje, negam a existência do neoliberalismo. Eles acham que é uma palavra de ordem da esquerda, e agora a gente já tem pesquisas, eu deixei até a descrição aqui no link para vocês, de livros mostrando que eles tinham uma visão muito clara de um projeto de poder, de ocupar o Estado e direcionar o Estado para proteger a riqueza do avanço da democracia. É muito claro, eles falam muitas vezes sobre um excesso de democracia, que basicamente significa o Estado cuidar de interesses que vão além dos interesses da classe endinheirada. Tá? Mas vamos continuar aqui, porque primeira vez que eu sou bloqueado pelo YouTube e a gente nunca esquece a primeira vez, né? Então vamos lá. Hören Sie mal zu, Pinochet hat tausende Regimegegner foltern lassen. Weswegen die chilenische Bevölkerung ja auch so einfach zu überzeugen war von unseren Argumenten. Ach ja, nach dem Ende der Diktatur lebten fast die Hälfte der Chilenen unterhalb der Armutsgrenze. Das war doch eine Katastrophe. Das war ein totaler Erfolg. Die Einkommen der reichsten Chilenen ist um 83% gestiegen. Das heißt mal, Milton Friedman und ihre Leute haben also ein Land benutzt, in dem ein grausamer Diktator herrschte für ihre Experimente, als Labor. Was haben sie dafür als Strafe bekommen? Den Nobelpreis für Wirtschaft. Was? Então, qual é, né, o prêmio? O Prêmio Nobel, que é uma das principais, vamos dizer, láureas dentro da economia, que dá um poder enorme em termos retóricos, discursivos, né? Os economistas aparecem na televisão de maneira insistente, eles passam a adquirir uma aura de uma sabedoria que muitas vezes não tem nada a ver com a sabedoria que a pessoa tem sobre economia, e eles se tornam meio oráculos, assim. O Paul Krugman e o Stiglitz já reclamaram disso várias vezes, que as pessoas me chamam para dar os mais diversos, dar opinião sobre os mais diversos assuntos, né? Inclusive de temas que eles não têm a mais vaga ideia. Für sowas? Ja. So einen renommierten Preis? Naja, so renommiert. Naja, Alfred Nobel hat Ökonomen für Flachpfeifen gehalten. Ach, das ist gar kein richtiger Nobelpreis. Ja, so ein Gedächtnis-Nobelpreis, ja. Also wenn Nobel wüsste, was in seinem Namen ausgezeichnet wird, dann würde sich eine Stange Dynamit in die Sitzrinne klemmen. Sagen Sie mal, aber... Perfeito. Para quem não sabe, pessoal, deixa eu parar aqui. O Prêmio Nobel de Economia, ele na verdade, ele não é um prêmio Nobel. Ele é um prêmio concedido pelo Banco da Suécia, é o Banco Central Sueco. E aí tem lá um conjunto de economistas no painel deles, né, o comitê que analisa, e eles dão um prêmio que, vamos dizer, copia ali o Prêmio Nobel, mas não é dado pela Fundação Alfred Nobel. Tá? Então, por isso que eles tiram sarro e falam assim, não é de verdade esse prêmio. E não é mesmo. Tá? Ele é um prêmio, na verdade, dado, concedido pelo Banco da Suécia. Wer hat denn dann diesen Fake-Nobelpreis gestiftet? Die schwedische Reichsbank. Die war nämlich genau wie wir der Meinung, dass Neoliberalismus ausgezeichnet ist, aber nicht genug ausgezeichnet wird. Ja, und dass ein Mitglied der Mont-Pelerin-Gesellschaft zufällig auch im Preiskomitê... É o aparelhamento de todas as instituições de validação. 8 prêmios Nobel para quem participa da Sociedade Mont-Pelerin. Bekommen. Und das hat ihren Instituten die Seriosität verschafft, die sie brauchten, um die Ideologie weiter zu verbreiten über ihre ganzen Institute. Hier das Cato-Institut, in Amerika das International Center for Economic Policy Studies, die Heritage Foundation. Von der habe ich schon mal gehört. Heritage Foundation. Que tem um índice de liberdade econômica. Schauen Sie hier, da steht, sie bereitet den wirtschaftspolitischen Kurswechsel in den USA in den 80er Jahren vor. Ah, die Reaganomics. Ach, Privatisierung, Steuersenkung und Sozialstaatsabbau. Ah, Sie wollen uns also erzählen, Sie haben Ronald Reagan die Texte geschrieben, ja? Ja, glauben Sie, dass dieser Cowboy-Darsteller da selber drauf gekommen ist? Es gab Zeiten, da saß... Aqui eles faziam uma brincadeira com o Reagan. Obviamente o Reagan não era
né, um idiota do jeito que eles colocam. O Reagan foi preparado para ser presidente dos Estados Unidos, ele era garoto propaganda, se eu não me engano, de uma grande empresa de energia elétrica, ele andou o país inteiro como garoto propaganda dessa empresa. Então ele era alguém que conhecia de fato os Estados Unidos e chega então ao poder representando esse conjunto de interesses, e aqui fica nítido o conjunto institucional que existe de suporte, porque isso precisa ser feito nas redes de TV, precisa ser feito por meio de meios de imprensa. O Friedman teve uma coluna na Newsweek, se eu não me engano, por quase 20 anos. Tá? Então a gente está falando de uma estrutura bem sofisticada de comunicação, em que você vai martelando essas ideias, que o economista ali acaba repetindo. Notem a genialidade do roteiro, porque o economista fala sempre a mesma coisa. Né, corte de impostos, destruição do estado de bem-estar social, né, liberar o mercado, é sempre a mesma coisa. E se você vai ler os jornais, se você vai acompanhar a televisão, você vai ver que 99%, se não 100% dos economistas são chamados em um dia para comentar sobre o que ocorre na economia, eles vão falar essencialmente a mesma coisa. Tem que fazer as reformas, tem que privatizar, tem que diminuir o tamanho do Estado. Se você não falar isso, é muito improvável que você seja chamado para dar a sua visão sobre um assunto da economia. Agora, notem, a economia, ela, se numa época em que até a medicina, que nunca foi um campo assim de muita contestação dentre, né, os médicos, está sendo contestada. Imagina a economia, que tem um monte de ponta solta, tem um monte de questão que não é verificável, que depende muito de política econômica, depende de como o governo interpreta e valida os anseios populares ou os anseios das classes abastadas, de quem tem poder. Então aqui note, é o terreno da retórica, é o terreno do convencimento. E vocês veem aqui, eu fui proibido de convencer as pessoas sobre isso no YouTube. Tamanha a força disso aí. Possivelmente eles assim que eu divulguei isso aqui, eles se organizaram e denunciaram o vídeo. Notem a força disso, como eles são articulados, como eles têm um poder realmente grande de mobilização. 20 Schüler von Milton Friedman in seinem Beraterstab. Und neben Amerika haben sie sich außerdem auch noch England geholt. Ja, hier. Mit dem Institute for Economic Affairs, Voilà. und dem Adam Smith Institut und Adam dem Center for Smith. Policy Studies. Ja. Ja, jetzt raten Sie mal, wer das gegründet hat. Oh, jetzt sagen Sie nicht. Margaret Thatcher. Wer hat's gesagt? Die britische Premierministerin auch? Und hier, 82, der Durchbruch in Deutschland mit dem Lambsdorff-Papier. Und da drin stand natürlich Steuersenkungen, Privatisierung und Sozialstaatsabbau. Woher wissen Sie das? Aqui eles já fazem a brincadeira, né? De tanto repetir, então ele já captou, aquele que está aprendendo já começou a repetir o bordão: privatização, corte de impostos e redução ou destruição do estado de bem-estar social. É realmente poderoso, pessoal. Continuemos. Tá acabando já. Sie haben das Lambsdorff-Papier geschrieben, oder? Ja, und zwar schlecht. Genauer gesagt, Otto Schlecht. Ja, der war 38 Jahre lang graue Eminenz im Wirtschaftsministerium, übrigens auch ein Mitglied der Netzwerks. Até na Alemanha, aí principalmente lá. Lambsdorff hat also gar nicht selbst geschrieben. Nein, Lambsdorff hat nur Korrektur gelesen. Und dann hat die FDP natürlich allein in Deutschland den FDP, Neoliberalismus pessoal, ganz é im só Alleingang durchgesetzt. um Mit dem partido, tá? FDP-Kanzler, aber warten Sie, die FDP hatte gar keinen Kanzler. Doch, Gerhard Schröder. Was? Eles brincam com a cultura alemã, eu não conheço profundamente para falar, mas mostram que essa ideia estava controlando por trás fortgesetzt, was mit Schroeder. Ne? Lambsdorff begonnen hat. Natürlich. Privatisierung, Steuersenkung, Sozialstaatsabbau. Sie sind so knapp vor dem Nobelpreis. Sagen Sie mal, wie haben Sie denn die Sozialdemokraten auf diese neoliberale Spur gesetzt? Das war sehr harte Arbeit unseres tapferen Netzwerks. Ja, und natürlich mit haufenweisen Instituten. Hier zum Beispiel der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft in Deutschland, Stiftung Marktwirtschaft oder Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Ja. Das ist ja faszinierend, wie man mit nur 3 Begriffen ganze 500 Institute bilden kann. Am Ende waren die Sozis so verzweifelt, dass sie selber neoliberale Politik gemacht haben mit der Agenda 2010. Ja, und da fragen wir uns alle, was war nochmal die Agenda 2010? Privatisierung, Steuersenkung, Sozialstaatsabbau. Okay, wird das eher so. Und am Ende hat Gerhard Schröder für das Schleifen des Sozialstaates noch ein ganz dickes Lob bekommen. Ja,
von Milton Friedman. Aber sagen wir mal, die Sozialdemokraten, wie haben die denn das verkauft? Ich meine, den Sozialstaatsabbau ihren eigenen Wählern. Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Herbert Giersch hat gesagt, wenn man verhindern will, dass der Staat Geld für Soziales ausgibt, muss man darauf achten, dass er zu wenig Geld dafür einnimmt. Durch Privatisierungen und Steuersenkungen. Ja, Giersch nannte das Diktat der leeren Kassen. Wer zum Henker war eigentlich Herbert Giersch? Perfeito isso aqui é lindo. Linda a forma como eles colocam isso de maneira tão clara. Ele está dizendo assim, olha, basicamente você tem que esvaziar a atuação do Estado e usa esse princípio do caixa vazio, que essa ideia do dinheiro acabou. Notem que isso não é algo só daqui, é uma corrente de pensamento que está mundo afora e começa lá, na verdade começa isso muito antes, tá? Tem toda uma história por trás, a própria evolução da dívida pública, eu vou tratar disso em outro momento aqui, mas tem toda uma história de como as elites endinheiradas tentam controlar o Estado, inicialmente por meio da dívida pública, literalmente assim as elites, os credores, principalmente você volta para Veneza, mesmo Florença, os credores controlavam os impostos que eram utilizados para pagar a dívida pública, porque o monarca estava ali, né, gastando grana para fazer a proteção, por exemplo, das rotas comerciais ou fazer guerras e tal, e os credores, que eram as classes endinheiradas, os banqueiros, emprestavam dinheiro para os reis. Então o pessoal chegava a ter controle da tributação que ia ser feita sobre a população dessas cidades-estados na Itália para poder pagar a dívida que era deles. Não é muito diferente do que ocorre hoje, só que com muitas mediações institucionais. Tem muita coisa aqui no meio, que é o que geralmente deixa vocês transtornados, tentando entender o que é economia, né? Então note que aqui fica muito nítido como que eles usam palavras, né, bordões, palavras de ordem, para justamente ir bombardeando a população com essas ideias. Aí depois eu vou mostrar para vocês vídeos de quem usa a ideia do orçamento familiar doméstico para fazer, né, defesa da austeridade, e isso está absolutamente disseminado na sociedade. Mas vamos lá para ouvir o final aqui da encenação. Laut FAZ bloß der einflussreichste Ökonom der Bundesrepublik. Der war übrigens auch... Mitglied der Montpellier-Gesellschaft. Nein, der war deren Präsident. Sagen Sie mal, wer ist denn der letzte Brillenzombie da? Ja. James Buchanan, der Esse aí, ó. Erfinder der Schuldenbremse. Der ist auch... Para quem não conhece, o James Buchanan é um dos principais, né, talvez o fundador da Escola de Escolha Pública, e é exatamente a corrente de pensamento que vai dizer que o político ele funciona como um agente maximizador de utilidade. Então ele é um agente interessado e ele está interessado então em maximizar os seus próprios interesses. Tem também toda uma história do James Buchanan que vem sendo tocada aí por muitos historiadores do pensamento que são sistematicamente silenciados lá fora, que mostra a ligação, por exemplo, do Friedman com os movimentos segregacionistas nos Estados Unidos que impediam a união de brancos e negros nas escolas. Tem a própria história do James Buchanan associado a grupos, agora eu não me lembro se eram grupos fascistas ou grupos associados também a Ku Klux Klan, era alguma coisa assim, eu não vou dizer exatamente o que é, depois eu ponho a referência para vocês. Mas assim, é certamente a união com forças muito reacionárias da sociedade norte-americana. E, novamente, esse é o tipo de conhecimento que não chega até vocês possivelmente nunca nem ouviram falar do James Buchanan, né, mas ele é exatamente o pensador que desenvolveu essa ideia de que o Estado ele acaba sendo ineficiente porque os políticos têm o interesse em roubar o Estado, não têm o interesse em tocar, por exemplo, projetos de interesse comum. Mitglied der Montpellier-Gesellschaft. Ja, Membro und da damit ist er nicht Sociedade nur fest Montpellier. verankert in ihrem Grundgesetz, sondern er hat dafür auch noch den... Nobelpreis bekommen. Ja, dann haben wir es doch verstanden. Dann würde ich sagen, dann stoßen wir jetzt einmal an auf die erfolgreichen Koalitionsverhandlungen. Entschuldigung, die sind noch gar nicht beendet. Ja, aber bis jetzt ist schon mal klar, was auf keinen Fall zurückgedreht wird. Privatisierungen, Steuersenkungen? Sozialstaatsabbau. Vielleicht kann ich Ihr Mantra mal in die Wirklichkeit übersetzen. Privatisierung bedeutet Geschäfte mit bettlägerigen Patienten. Steuersenkung bedeutet kein Geld für Schulen. Und Sozialstaatsabbau bedeutet mehr arme Kinder und Rentner. Und Sie wollen sagen, das alles war kein Zufall, sondern Absicht? Ja. Sagen Sie, warum haben Sie uns das alles hier eigentlich so offen erzählt? weil Ihnen das sowieso keiner glauben wird. Perfeito. Perfeito. Maravilhoso. Magnífico.
Magnífico. Então, aqui eles, no final, fazem a tradução de tudo isso que foi falado, né? Basicamente, então, o que vocês estão dizendo é reduzir a privatização, é tirar as empresas estatais que muitas vezes oferecem bens e serviços para a população. Redução de imposto é, na verdade, enriquecer os ricos e fazer com que os pobres financiem o Estado. E a redução do estado de bem-estar social é simplesmente dizer para as pessoas que estão doentes, que têm fome, tudo, que, na verdade, não tem nada para se fazer por elas. E aí ele pergunta, então, mas por que vocês não falam isso abertamente? Falou, porque se a gente falar, ninguém vai acreditar em vocês. E é possivelmente o que aconteceu hoje aqui, né? Porque parece que é uma teoria da conspiração, porque as pessoas dependem, na visão neoclássica, mesmo austríaca, da intencionalidade da ação. Então, se imagina assim, quem é neoliberal está fazendo isso porque quer. Pode ser, tem gente que quer mesmo, quer ver o mundo pegar fogo, não tem problema para essas pessoas. Mas tem gente que não sabe que está fazendo isso. Tá? Defende coisas que para ela faz sentido. Eu tenho um monte de haters que vêm aqui no canal e eles vêm com aquela convicção porque eles entenderam algo. Sempre que chegam para mim e falam assim, você aconselha a ler a escola austríaca? Eu falo, eu acho que é legal você ler a escola austríaca e depois você lê os outros. Porque se você vai ler a escola austríaca, a simplicidade da explicação é tão grande e, ao mesmo tempo, tão incompleta, cheia de problemas, cheia de falhas, cheia de contradições, não apenas internas, mas com o mundo observável, com a estrutura política do mundo, com a estrutura social, que você cria uma ideia muito simplificada da realidade que depois é difícil fugir dela. E aí fala, não, mas você está direcionando. Não, quer ler, vai ler, não tem nenhum problema. O problema é entrar lá e não sair. E aí você abre mão de conhecer, muitas vezes, a realidade concreta, como ela se expõe, essas redes mais, vamos dizer, subcutâneas de relações políticas, que tendem a reproduzir as desigualdades que a gente vê no mundo. Então, para a gente concluir isso aqui, porque eu não sei, né, se vai ficar gravado ou não, mas eu não queria deixar quem me acompanha aqui pelo YouTube sem o fim dessa reflexão. Em essência, a crítica deles vai ser a seguinte: o Estado tem que ser diminuído porque ele é absolutamente ineficiente. Eles chegam a dizer, por definição, o Estado é por definição ineficiente. Vocês já viram aqui em outros reacts, acho que o próprio Ulrich chegou a falar isso. E é preciso, então, liberar recurso para quem tem grandes fortunas, para que esse pessoal invista na economia, sendo guiado pelos sinais de mercado. Para isso, você tem que manter a economia bem fechadinha, bem organizadinha, e não pode deixar políticos interferirem com o funcionamento dela. Então, você cria um monte de regras. Notem que é bastante alinhada a ideia de tecnocracia, de você ter um conhecimento por uma classe intelectual. Von Mises tinha isso muito claro. Olha, precisam uns filósofos, né, que vão governar a sociedade. Então você põe um monte de regras, né? O padrão ouro foi a primeira tentativa de inibir os estados, de, por exemplo, financiar a guerra e também conceder direitos sociais. Por quê? Na origem, o Estado tinha uma relação muito próxima com os credores. Eu vou voltar a esse tema aqui outras vezes, mas ao longo dos anos do século XIX, o que vai acontecendo, principalmente com as revoluções dos trabalhadores em 1848, quem não leu A Era das Revoluções, Hobsbawm, eu sugiro aqui enfaticamente, é fantástico o livro, vai aumentando o escopo de preocupações da política econômica. Então a política econômica ela não vai mais atender apenas aos interesses dos credores, da classe endinheirada. Ela vai começar a incorporar outros tipos de interesse, que é o que o Keynes vai, ao longo de todos a sua, vamos dizer, a sua grande maratona inicial de textos, ele vai tentar falar, olha, as coisas estão mudando, a gente tem que entender por que elas estão mudando. Está mudando o perfil do Estado, está mudando o conjunto de reivindicações sobre a atuação do Estado. Então não dá mais para a gente ficar esperando que o padrão ouro resolva. E o padrão ouro, na verdade, tem muita mistificação em torno disso, de que o padrão ouro gerava uma grande estabilidade das economias. Ele não gerava, ele teve muita instabilidade em torno do padrão ouro, mas isso eu vou falar em outro momento também para não estender demais aqui. Mas a partir do momento que o Estado antes era um Estado essencialmente bélico, né, então era um Estado que financiava os exércitos, você vai ouvir isso no Kim Kataguiri, o pessoal falando, olha, tem que ter Estado porque tem que financiar exército. Essa é a primeira manifestação do problema do financiamento do Estado.
Depois, no século XIX, início do século XX, o Estado começa a investir fortemente em infraestrutura. Não para ajudar as pessoas, mas para ajudar os negócios, para ajudar a Revolução Industrial, para absorver custos, que são custos afundados, muito pesados, de você fazer estrada, fazer ferrovia, fazer um monte de coisa que está na base do que a gente chama custo básico de produção, que são os bens públicos. Então, energia elétrica, depois, né, socializar a energia elétrica, mas tudo com vistas a reduzir reduzir o custo do empresário e facilitar a própria dinâmica da produção capitalista. No século XX, principalmente a partir da Grande Depressão, o Estado, então, começa a ser também um Estado social, que vai incluir no rol de preocupações os anseios e a proteção social. Então, inevitavelmente, o Estado ele vai ter que começar a se financiar mais, ele vai ter que cobrar mais imposto, ele vai se endividar mais, você vai ter uma série de arranjos que vão evoluindo no tempo, e no Fordismo, que são os 30 anos no período depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter todo um conjunto de regulações que vai, por exemplo, garantir que o sistema financeiro coloque o dinheiro na produção e não coloque o dinheiro apenas na especulação financeira, que foi o que levou à Grande Depressão na década de 20, os chamados anos 20, que saíram voando e geraram a Grande Depressão. Você tinha a organização dos sindicatos como uma força importante de interação com o grande poder das grandes corporações, e você tinha o governo ali fazendo a política econômica, estabilizando o ciclo econômico, para garantir previsibilidade para o investimento. Então, tinha um monte de regrinha. E no plano internacional, eles criaram um mecanismo que impedia a livre circulação de capitais para evitar crises de balanço de pagamentos, como a gente viu várias vezes durante a vigência do padrão ouro. Que o dinheiro corre muito rapidamente para um país e com a mesma facilidade ele foge. Quando ele foge, ele deixa o país numa grave crise cambial. Quem lê Formação Econômica do Brasil do Celso Furtado vai ver o Celso Furtado falando frequentemente sobre isso. Então, note que a preocupação aqui é ampliar o escopo de preocupações do Estado. Quando vem os anos 70, e de fato o Fordismo, ali o período do pós-Segunda Guerra, ele tinha muitas rigidezes, nenhum sistema é perfeito. E ele foi muito inspirado na experiência de planificação da União Soviética, em que vários economistas, inclusive o Paul Samuelson, o próprio Keynes, eles trazem essa ideia de planificação, só que mediada para impedir que o sistema capitalista, vamos dizer assim, se autodestrua. O Keynes escreve isso claramente, a gente precisa proteger o sistema capitalista, usando outros termos, né? Proteger o liberalismo da sua própria derrocada. E isso é feito por meio da atuação do Estado, coordenando e fazendo com que o setor privado contribua com o crescimento da economia, contribua com o emprego, porque senão ele via que a própria experiência soviética serviria de motivo para abalar o próprio sistema capitalista. Então note que nos anos 70, que é quando Friedman, Hayek vão começar a ganhar força. O Hayek ele chega a ser, o Friedman é assessor econômico do Barry Goldwater, depois vai ser um assessor econômico ainda que distante do Nixon. Ele vai ter uma importância grande ali, vai ser um pouco a inspiração por trás do plano Volcker, que é jogar a taxa de juros lá na estratosfera e depois controlar agregado monetário. E ele vai dizer que o Volcker fez tudo errado, que não fez aquilo que ele falou. Então, sempre aqui a gente vai ver essa ideia, não, eu falei, você não entendeu, fez errado, não funcionou. Tem que fazer exatamente do jeito que eu estou falando. Então, é uma visão bastante idealizada de como funciona a política, e a ideia, nessa idealização, não é fazer assim, não, eu quero conhecer a realidade. Não, é subordinar a realidade ao funcionamento da teoria. Você tem que enxergar na realidade algo que funcione parecido àquilo que você idealiza. Por isso que é um projeto de poder muito grande, e aí em outros encontros a gente vai discutir como, por exemplo, o Bitcoin, né, os criptoativos, metaverso, isso tudo faz parte desse projeto, que é um projeto muito mais amplo, e novamente, a gente não precisa ser ninguém assim mal intencionado, assim, eu quero, né, ferrar os trabalhadores, não, é uma lógica, é uma visão de mundo, é um discurso que pega, que é muito poderoso, ele é muito simples, ele fala intimamente aos anseios das pessoas, e por isso ele ganhou tanta projeção e acabou sendo, então, questionado pela própria realidade, né, principalmente no pós-crise de 2008, mas certamente a pandemia acelerou este processo. Então, o que a gente vai ver a partir dos anos 70, para concluir o raciocínio, o que é? Romper todas essas regras para permitir um negócio muito simples, que não haja
um piso para o salário. Então venham aqui comigo. Primeira coisa que você faz, desmonta o estado de bem-estar social. Por quê? Se não houver seguridade social, o trabalhador vai ter que buscar renda no mercado, vai ter que vender a sua força de trabalho. Esse é o primeiro ponto importantíssimo. Segundo, demole as leis trabalhistas, porque isso vai permitir que os salários se ajustem no momento em que, por exemplo, se tiver uma crise, ou que as empresas quiserem, por exemplo, aumentar sua margem de lucro, elas podem fazer o quê? Reduzir o salário. Terceiro, desregulamentem o trabalho. Porque você vai ter várias regras trabalhistas mundo afora impedindo, por exemplo, a contratação intermitente. Contratar só quando precisa. Então você desmonta todos esses elementos que o Keynes tomava como dado. Porque o Keynes estava falando assim, não adianta se fazer uma teoria macroeconômica em que os salários são perfeitamente flexíveis, porque você tem sindicato. O sindicato vai lá e diz, não faz. Então, o avanço qualquer é desmobilizar tudo aquilo que protege o salário, que protege o trabalhador nas mais diferentes mediações institucionais. Notem, isso aqui não é trivial, não é simplificado, não é feito de uma vez. Você vai avançando, né, em frentes, em ondas e tal. Você tem mudança de opinião de partidos políticos, né? Então o Partido Democrata começa a incorporar uma série de aspectos do discurso, o discurso neoliberal para ganhar a eleição, por exemplo. E você vai tendo um avanço, então, nessa frente para justamente tornar o trabalho menos rígido, mais flexível e permitir que os salários se ajustem. Porque um problema do Keynes era, quando você tem inflação, os salários nominais eles têm que subir e reajustar pela inflação. Então o empresário ele não tem problema em pagar mais salário, nominalmente falando, se ele consegue vender por um preço maior. Ele repassa isso para o consumidor. Só que na deflação, que é o que o pessoal, né, do Bitcoin, o pessoal dos criptoativos, dizem assim, não, a deflação não é de todo ruim. O que vai acontecer na deflação? Os preços caem, e aí o empresário tem que chegar para o trabalhador e falar assim, olha, eu te pagava R$1.000, agora eu vou te pagar 800. Só que a legislação não deixa, ou os sindicatos se organizavam e falavam não. Aí o Keynes notou esse certo, nem chega a ser um paradoxo, mas é certamente uma contradição. Os trabalhadores não têm problema em perder poder de compra por meio da inflação, mas eles não aceitam reduções nominais do salário. Então por isso que na deflação você bate naquele piso do salário que ele não desce, nominalmente falando. O que o neoliberalismo faz? Rompe com isso. Trabalho intermitente, precarização, você aumentar, por exemplo, concentrar emprego por meio de grandes plataformas em que a concorrência entre os trabalhadores é muito grande, você vai removendo todas essas restrições que oferecem um piso de salário. Por isso a crítica ao salário mínimo, por isso a crítica a todo elemento que tira, que dá ao trabalhador, um poder de barganha, seja diretamente perante a firma, seja intermediado pelo Estado, pela legislação. Tá? Então, a partir desse momento que a gente vai ver nos anos 80 até os dias de hoje, essa tentativa de desmobilizar o poder de organização do trabalho para diminuir a massa salarial ou impedir o crescimento da massa salarial, vamos dizer, de maneira correspondente ou gradualmente associada ao aumento da produtividade. E eu vou mostrar em outros vídeos, é o que ocorreu nos Estados Unidos a partir dos anos 70, a produtividade do trabalho vai crescendo, só que os salários estagnam. E aí você vai tendo a substituição do salário que deveria crescer pelo endividamento. E aí quando vem a crise de 2008, você tem um monte de famílias endividadas, né, por conta de os salários não acompanharem o próprio ritmo de produtividade delas, e aí na crise vai ter bancos e famílias quebrando junto, né, e esse problema se generaliza. Tá? Mas eu vou parar então por aqui. Agradeço demais as 30 pessoas que vieram acompanhar aqui no Facebook. É de fato assim bem frustrante, mas faz parte do jogo, gente. Que significa que de alguma maneira isso está incomodando, de alguma maneira eles não querem que essa mensagem passe. Tá? A gente volta a esse tópico. Fiquem muito bem, lembrem-se, neoliberalismo é o estado máximo para o mínimo de pessoas e não é à toa que é tão difícil a gente fazer essa mensagem passar. Fiquem na paz, até a próxima, até o próximo React. Fiquem muito bem.